Olá, sexto ano, e aí? Vamos lá para mais uma videoaula? Professora Sandra, de Matemática. Vamos lá, vamos continuar falando dos números racionais. Então, nós vamos continuar aí na apostila 3, unidade 7, operações com números racionais, operações com números fracionários, com frações. Capítulo 2, páginas 83 até 97. Vamos lá, então. Vamos começar então com a adição e a subtração com frações, iniciando com os denominadores iguais, bem fácil. Então, a adição com denominadores iguais. Quando eu quero somar 1/5 mais 3/5, coloquei a figurinha para ilustrar. Eu tenho aqui 5 partes, quantas coloridas? Uma, então 1/5. Na de baixo eu tenho 5 partes, quantas estão coloridas? 3/5. E eu quero juntar a fração que representa a parte colorida aqui, juntando as duas frações. Então, eu vou lá. Beleza. 1/5 mais 3/5. Concordo que o resultado também vai continuar com 5 partes? São, 5 partes. Então, eu vou juntar uma parte colorida da primeira mais 3 partes coloridas da segunda, 4 partes. 4 de quantas? De 5. Então, 4/5. Então, quando eu somo frações com denominadores iguais, o que eu vou fazer? Eu vou manter, repetir, conservar, manter o denominador e adicionar os numeradores. Exatamente o que nós fizemos. Mantemos o denominador, o número de partes que elas estão divididas. Não é igual? 5 partes, 5 partes. E nós vamos somar os numeradores. É como se eu somasse a parte coloridinha na primeira, mais as partes aqui, coloridinhas na segunda. Então, eu vou repetir o denominador, repetir o de baixo, e somar os numeradores. 1 mais 3, 4, 4/5. Então, bem fácil, olha a regrinha. Repetir, conservar, manter o denominador e adicionar os numeradores. Bem simples quando os denominadores são iguais. A mesma coisa lá na subtração. Quando eu tenho subtração com denominadores iguais, mesma coisa. Eu quero fazer 3/5 menos 1/5. Então, eu tenho 5 partes, quantas coloridas? 3. 5 partes, quantas coloridas? 1. Então, 3/5 menos 1/5. A mesma coisa. Eu vou repetir a quantidade de partes. São 5 partes? Beleza, são 5 partes. Só que em cima, na primeira fração, tinha quantas coloridas? 3. Menos uma colorida na segunda, qual o total? 2/5. Então, nós vamos repetir, conservar, manter o denominador e subtrair os numeradores. Eu vou repetir o 5, que é o denominador, e vou fazer 3 menos 1, 2, 2/5. Então, na subtração e na adição com denominadores iguais, você sempre vai manter, repetir o denominador e fazer a operação que tiver aqui em cima. Se for subtração, você vai diminuir. 3 menos 1, 2. Se for adição, você vai somar. Bem simples. Repete os denominadores e faz a operação que tiver ali nos numeradores. E quando os denominadores são diferentes? Então, para adicionar ou subtrair frações com denominadores diferentes, nós vamos precisar reduzi-las ao menor denominador comum, para em seguida efetuar a adição ou a subtração. Como assim? Elas vão precisar ter o mesmo denominador comum e o menor denominador comum entre elas. Como assim? Vamos ver um exemplo. 1/2 mais 1/3. Se observarmos as figuras, elas não têm a mesma quantidade de partes. A primeira eu tenho 1/2. Quantas partes? 2 partes. A segunda, 1/3. Quantas partes? 3 partes. Não temos o mesmo número de partes, mas nós precisamos somar essas duas frações. Então, nós precisamos que elas tenham o mesmo número de partes. Vamos fazer o que, então? O MMC entre os denominadores. Aí, vamos lá. O MMC entre 2 e 3. O MMC entre 2 e 3 é 6. Então, nós já sabemos que nós precisamos dividir essas frações em 6 partes. Então, nós precisamos dividir em 6 partes. Observe. Aqui eu tenho 2 partes. Quanto eu multiplico o 2 para virar 6? Em 3 partes. Então, eu posso dividir
dividir cada parte dessa fração em 3 partes. 2 vezes 3, 6. Então, é exatamente o que eu fiz. Eu peguei cada parte e dividi agora em 3 partes. 3 mais 3, 6 partes. A mesma coisa eu vou fazer na de baixo. Eu tenho 3 partes, mas eu preciso que elas virem o quê? 6. Então, 2 vezes 3 não é 6? Então, eu vou pegar cada parte dessa fração e vou dividir em 2 partes. 2, 4, 6 partes. Agora sim, beleza. Eu tenho 6 partes na primeira, 6 partes na segunda. Só que aquela uma parte colorida, agora são quantas partes coloridas? 3 sextos. E essa uma parte colorida na de baixo equivalem a quantas partes coloridas agora? 2. 2 de quantas? De 6, 2 sextos. Então, nós temos frações equivalentes às frações iniciais. Representam a mesma quantidade, só que divididas em partes diferentes, respeitando aqui, ó, o MMC. Então, eu vou somar. Agora, eu já posso somar 6 partes. Quantas partes da primeira? 3. Mais 2 da segunda? 5 sextos. Então, sem fazer figura, como nós vamos fazer isso com os exercícios, com os números? Então, vamos lá. Eu tenho 1/2 mais 1/3. Exatamente o que nós fizemos ali com as figuras, nós vamos fazer aqui com as frações. Eu não multipliquei aqui por 3, cada parte colorida eu não multipliquei e dividi em 3 partes? Exatamente o que nós vamos fazer aqui. Primeira coisa que eu vou fazer, eu faço o MMC entre os denominadores, 6. Professora, então nós vamos colocar 6 na primeira e 6 na segunda. Exatamente aqui, ó, como nós fizemos. Nós nos dividimos em 6 partes, então nós vamos colocar o denominador 6, tanto na primeira quanto na segunda. Aí lembra o que eu falei? Qual o número que a gente multiplica o 2 para virar 6? Não era o 3? É o que vai acontecer aqui, ó. Divide pelo de baixo e multiplica pelo de cima. Então, quando você pega esse MMC e divide pelo de baixo, 6 dividido por 2, 3. 3 vezes 1, 3. É o que aconteceu aqui, ó, no desenho. Então, você divide pelo de baixo, você vai achar aquele número que você tem que multiplicar para igualar as partes. 6 dividido por 2, 3. Divide pelo de baixo e o resultado multiplica pelo de cima. 3 vezes 1, 3. Então, eu vou colocar aqui, ó, numerador 3. É uma fração equivalente à primeira, só que agora é dividido em 6 partes. A mesma coisa com a segunda. 6 dividido por quanto? Por 3, 2. 2 vezes 1, 2. Aí eu já posso somar. Repete o de baixo e soma os numeradores. 3 mais 2, 5. Não é exatamente o que nós achamos ali na figura? Então, você vai fazer o MMC, colocar o MMC nas novas, né, nas frações, vai dividir pelo de baixo, multiplicar pelo de cima, fazendo com o número que nós fizemos aqui, né, com os desenhos, com as figuras. Fizemos aqui com a parte de números, né, usando os números, e aqui usando uma ilustração para entender. Bem tranquilo. Agora, na subtração com denominadores diferentes. Da mesma forma, vocês precisam colocar no mesmo denominador. Então, 1/2 menos 1/3. Vou lá e vou fazer o meu MMC. Também deu 6. Então, eu quero dividir essas figuras aqui em 6 partes. Da mesma forma que nós fizemos lá. Então, esse 1/2, cada parte aqui eu vou dividir em 3 partes. 3 partes. 3 partes. Então, uma parte colorida aqui equivale a quantas partes coloridas agora? 3. A mesma coisa na segunda. 1/3. Eu vou multiplicar por 2, ou seja, 3 vezes 2 não é 6? Então, cada pedacinho desse, cada parte aqui agora vão se transformar em quantas partes lá? 2. Então, eu tenho uma fração equivalente à primeira, só que agora dividida em 6 partes. Então, eu tenho 3 menos 2, 1. 1 sexto, com números. Da mesma forma, vou fazer o MMC e colocar nos denominadores. Divide pelo de baixo, o resultado multiplica pelo de cima. Então, nós vamos fazer 6 dividido por quem? Por 2. 6 dividido por 2, 3. Agora, esse número 3 multiplica pelo de cima. 6 dividido por 2, 3. 3 vezes 1, 3. A mesma coisa na segunda. 6 dividido por 3, 2. 2 vezes 1, 2. Vou colocar aqui.
Agora, nós já temos os denominadores iguais, repete o de baixo e faz a subtração. 3 menos 2, 1, 1 sexto. Bem tranquilo. Então, só tem que lembrar o seguinte, quando os denominadores são diferentes, vocês vão fazer o MMC para quê? Colocar no menor denominador comum entre elas. Depois, esse MMC divide pelo de baixo e multiplica pelo de cima. Aí você vai encontrar uma nova fração equivalente à primeira, mas com os mesmos denominadores. E o número misto? Vocês lembram o que é um número misto? O número misto tem a ver com fração imprópria. O número misto é uma outra forma de representar uma fração imprópria. Ele é constituído de uma parte inteira e uma parte fracionária. Vocês lembram o que é uma fração imprópria? A fração imprópria ela representa uma parte maior do que o inteiro. Então, observem o exemplo. Se eu pedisse para vocês, representem a fração, qual a fração que representa a parte colorida dessa figura? A fração que representa a parte colorida dessa figura é 8 sextos. Por quê? Nós temos 6 partes, então o denominador é 6. E quantas partes coloridas? 6 mais 2, 8 partes. Então, 8 sextos. Agora, eu poderia representar com um número misto. Como assim eu poderia representar essa fração imprópria com um número misto? Em 2 partes. A parte inteira, que é 1 inteiro, e mais essa parte fracionária, que são o quê? 2 partes de 6, ou seja, 2 sextos. Então, eu teria 1 inteiro e mais 2 sextos. Na hora de escrever, eu vou dizer 1 inteiro e 2 sextos. Isso é um número misto, porque eu posso colocar essa fração imprópria como uma parte inteira e uma parte fracionária. Por isso, o número misto, porque ele está misturando. Ele misturou a parte inteira e a parte fracionária. Representam a mesma coisa? Sim. 8 sextos. Aqui também é 8 sextos? Sim. Só que nós representamos agora com uma parte inteira e uma parte fracionária. O que é a parte inteira? Um inteiro aqui, que são 6 sextos, mais 2 sextos. Então, eu tenho 1 inteiro e 2 sextos. E poderia aqui representar na forma de uma fração imprópria. Só que o número misto, você pode transformar ele. Você pode transformar ele de número misto para fração imprópria ou de fração imprópria para número misto. Como assim? Como transformar de uma fração imprópria em número misto? Eu tenho aqui 17 meios, é uma fração imprópria. O de cima não é maior do que o de baixo? Então, eu vou fazer uma continha de dividir normal. Eu vou dividir 17 por 2. Quando eu divido 17 por 2, olha o quociente, 8. 8 vezes 2 não é 16? E vai restar o quê? Resta 1. Quando eu faço lá 17 menos 16, o resto não é 1? Então, nós temos o quociente e o resto. Esse quociente vai ser a parte inteira. Olha que fácil. E o resto vai representar a parte fracionária. Só que continua com o mesmo denominador. Então, o que nós vamos ter? 17 meios é igual a 8 inteiros e 1 meio. 8 inteiros porque o quociente representa a parte inteira. E o resto, a parte fracionária, 1 meio. Então, nós temos 8 inteiros e 1 meio. Peguei a fração imprópria, dividi. Quando eu divido, o quociente é a parte inteira e o resto é a parte fracionária. Bem simples. E eu posso fazer o contrário. Eu posso pegar agora um número misto e transformá-lo em uma fração imprópria. Se para a gente transformar de fração em número misto nós dividimos, para a gente transformar agora de número misto em fração imprópria, nós vamos multiplicar. Como assim multiplicar? Fazer uma voltinha aqui. Eu vou multiplicar 4 vezes 1, multiplicar, e somar pelo de cima. Então, uma voltinha. 4 vezes 1, 4. 4 mais 3, 7. 7 quartos. Então, esse numerador, como que eu vou achar o numerador? Multiplicando pelo de baixo e somando pelo de cima. 4 vezes 1, 4. 4 mais 3, 7. 7 quartos. Então, bem simples. Quando eu quero transformar de fração imprópria em número misto, eu vou dividir. E na continha de dividir, o quociente é a parte inteira e o resto é a parte fracionária. Agora, quando eu tenho um número misto e eu quero transformá-lo em fração imprópria, eu vou multiplicar e somar. Multiplica pelo de baixo, soma pelo de cima. 4 vezes 1, 4. 4 mais 3, 7. Bem fácil.
bem tranquilo. Na multiplicação de frações e na divisão de frações, você não vai se preocupar com aquela história de denominadores iguais. Podem ser iguais, podem ser diferentes, você só vai seguir as regrinhas. Quando eu quero multiplicar um número natural por uma fração, você multiplica o número natural pelo numerador da fração e mantém, repete o denominador. Um exemplo, Marta tem um negócio onde vende ovos em embalagens de uma dúzia. Um de seus clientes pede 5/6 de uma dúzia. Quantos ovos Marta terá que separar? Então, você quer saber quanto é 5/6 de 12? 5/6 de 12, esse de quer dizer vezes. Então, 5/6 vezes 12. Lembra o que está falando ali em cima? Você vai multiplicar esse número pelo numerador e repetir o denominador. Então, 5 vezes 12 e embaixo dividido por quanto? Por 6. Ah, a continha dá para dividir? Então, você faz a divisão. 5 vezes 12, 60. 60 dividido por 6, 10. Então, você vai multiplicar pelo de cima e dividir pelo de baixo, porque a fração não é uma divisão. 5 vezes 12, 60. 60 dividido por 6, 10. 10 ovos. Agora, quando eu tenho a multiplicação de duas frações, uma fração por uma outra fração, facílimo. Você vai multiplicar o numerador com o numerador e o denominador com o denominador. Então, o de cima com o de cima e o de baixo com o de baixo. Sem preocupar com MMC, com nada. Você só vai fazer a multiplicação. Numerador com numerador, denominador com denominador. 2 vezes 7, 14. 3 vezes 5, 15. Nesse caso aqui não dá para simplificar, então nós vamos deixar assim. Mas quando der para simplificar, professora, aí você tem que simplificar, tá bom? Então, simples. Multiplica o numerador com o numerador e o denominador com o denominador. E a divisão? Antes de passar para a divisão, o inverso multiplicativo. O que é isso, o inverso multiplicativo? Quando você multiplica frações inversas, você vai achar o número 1 como resposta. Por quê? 2/3. O inverso não é 3/2? Você só inverte a posição. Então, quando você multiplica, você vai achar o resultado 1 inteiro, tá? Então, sempre que multiplicar inversos, né, multiplicativos, você vai achar um número inteiro. E a divisão? A divisão, para dividir um número natural por uma fração, devemos multiplicar esse número pelo inverso da fração. Então, observe. Para dividir um número fracionário por outro, devemos multiplicar o primeiro pelo inverso do segundo. Não falei lá do inverso multiplicativo? Não é só inverter a posição? Então, quando você tem 2/3 dividido por 5/3, você vai multiplicar a primeira pelo inverso da segunda. Então, você repete a primeira, troca o sinal para multiplicação e inverte a segunda. Repete a primeira, troca o sinal e inverte a segunda, porque você vai multiplicar a primeira pelo inverso da segunda. Exatamente isso, você multiplica a primeira pelo inverso da segunda. Mas como assim, professora? Não era divisão? Sim, mas você vai usar a multiplicação para resolver. A multiplicação dela pelo inverso da segunda. Então, você vai pegar a primeira e multiplicar pelo inverso da segunda. Eu posso fazer isso quando eu tenho o mesmo número em cima e embaixo numa multiplicação? Na multiplicação pode. Você pode cortar o de cima com o de baixo. Então, vai sobrar o 2 em cima e quem sobrou aqui embaixo? O 5. Então, resultado, 2/5. Eu simplifiquei antes de fazer a multiplicação. Pode fazer isso? Pode. A mesma coisa no exemplo 2. 13 dozeavos dividido por 2/5. Você vai multiplicar a primeira pelo inverso da segunda. O que é inverso? Mudar aqui, inverter a ordem. O numerador vai para o denominador e o denominador vai para o numerador. Só inverter a ordem delas. Então, quando eu vou multiplicar o de cima com o de cima, o de cima com o de cima, o de baixo com o de baixo. Então, sempre que for uma divisão, você vai multiplicar a primeira pelo inverso da segunda. E na multiplicação, o de cima com o de cima, o de baixo com o de baixo. Então, nós temos aqui a nossa resposta. Exemplo 3. 7 dividido por 4/2. Esse 7, eu não posso colocar ele como fração para ficar mais fácil para mim? Sim. Quem eu posso colocar aqui embaixo dividindo? 1. 7 dividido para 1. Não é a mesma coisa que 7? Para ficar mais fácil. 7 dividido para 1,
só que multiplica pelo inverso da segunda. Então, você vai inverter a segunda. 4 meios vai virar o quê? 2 quartos. Então, sempre eu vou multiplicar a primeira pelo inverso da segunda. Só que a primeira eu coloquei um aqui embaixo para ficar fácil. Então, nós vamos multiplicar o de cima com o de cima e o de baixo com o de baixo. Numerador com numerador, denominador com denominador. 7 vezes 2, 14. E repetir aqui 1 vezes 4, 4. Eu posso simplificar, então, resultado, 7 meios. Então, lembrem isso. Na multiplicação, numerador multiplica o numerador e denominador multiplica o denominador. Já na divisão, você vai multiplicar a primeira pelo inverso da segunda, tá? Bem simples, bem tranquilo. E a potenciação e a radiciação? Molezinha também. Você vai fazer a potência do de cima e a potência do de baixo, não importa, na fração. Então, nós temos aqui 2/3 elevado ao cubo. Então, é o cubo do primeiro e o cubo do segundo. Você vai fazer a potência do numerador e a potência do denominador. Então, 2 elevado ao cubo dividido por 3 elevado ao cubo. Ou seja, esse cubo aqui, ele é potência, o expoente do numerador e o expoente do denominador. Então, você vai fazer separado. 2 elevado ao cubo, 8. 3 elevado ao cubo, 27. A mesma coisa aqui no número 2 e no número 3. A 2 eu coloquei elevado a zero. Todo número elevado a zero é igual a 1. Não importa se é uma fração. Todo número elevado a zero é igual a 1. E todo número elevado a 1 é igual a ele mesmo. Então, 2/3 elevado a 1 é igual a 2/3. Só coloquei para vocês lembrarem. Bem simples, bem fácil. Faz a potência do de cima, do numerador, e faz a potência do denominador. Nas raízes, na radiciação de frações, a mesma coisa. Você vai, para calcular a raiz quadrada, podendo determinar a raiz quadrada do numerador e a raiz quadrada do denominador, separadamente. Então, você vai fazer a raiz do numerador no numerador e a raiz do denominador no denominador. Então, a raiz do de cima e a raiz do de baixo. Então, nesse caso, raiz quadrada de 25/81 avos. Você vai fazer no numerador, raiz quadrada de 25. E embaixo, no denominador, raiz quadrada de 81. Separadamente, raiz do numerador, raiz do denominador. Raiz de 25, raiz quadrada de 25, 5. Raiz quadrada de 81, 9. Bem fácil. Exemplo 2. Raiz quadrada de 1/16 avos. Raiz quadrada de 1 no numerador, raiz quadrada de 16 no denominador. A raiz do de cima, raiz do de baixo. Raiz quadrada de 1, raiz quadrada de 16, 4, 1/4. No exemplo 3, raiz quadrada de 0 sobre 4. Então, a raiz quadrada de 0, raiz quadrada de 4. Raiz quadrada de 0 é 0. Raiz quadrada de 4 é 2. 0 dividido por 2, 0. Então, nas frações com potenciação e radiciação, você vai fazer a potência do numerador, a potência do denominador. Nas raízes, na radiciação, a raiz do numerador e a raiz do denominador. Sem problemas, bem tranquilo. Então, eu deixei para vocês aí os exercícios para a gente corrigir semana que vem. 86, 88, 89, 91, 92 e 93. Não é muita coisa, são muitas páginas, mas um exercício em cada página, bem tranquilo. Então, continuem estudando, é importante. E qualquer dúvida, anotem para me perguntar lá no nosso Tira Dúvida, tá? Um beijo, sexto ano, até o nosso TD. Beijinhos!